Boa noite a todos. Hoje, dia 29/11/2022, vamos iniciar nossa aula de número 7. Boa noite, Joana. Boa noite, professor. Seja bem-vinda. Obrigado, você também. Obrigado. Vamos continuar falando aqui de fluxo de caixa. Nós estamos aprendendo aí a fazer tantas atualizações do fluxo de caixa, os lançamentos, e o mais importante, análise do fluxo de caixa. Analisar o fluxo é mais importante, no caso, principalmente vocês que fizeram um curso de auxiliar administrativo, pessoal do financeiro também fez um curso. É muito importante a questão de aprender a analisar o fluxo de caixa. Vocês, consequentemente, vocês vão se deparar com situações onde vocês terão que fazer essas análises. E aí vocês não terão dificuldade para fazer essa análise. Bom, pessoal, no dia de ontem a gente fez alguns lançamentos aqui no nosso fluxo de caixa, e nesses lançamentos também a gente foi passando algumas orientações muito importantes para vocês na questão de fazer a análise do fluxo de caixa. Hoje a gente vai dar continuidade aqui nos lançamentos e vamos aprender aqui a fazer outras análises muito importantes. Aqui dentro de contas a pagar, hoje a gente vai complicar um pouco mais e eu vou fazer alguns lançamentos aqui de pagamentos futuros, tá? Digamos que nós temos alguns fornecedores para pagar, então a gente já vai fazer os lançamentos dentro dessa planilha de fluxo de caixa. A gente já vai fazer esses lançamentos programados, para vocês também saberem avaliar esses lançamentos. Bom, nós paramos aqui então no dia 6, digamos que nós trabalhamos o nosso fluxo até no dia 6, e nós vamos dar continuidade aqui um pouco para frente. E digamos que nós temos alguns fornecedores para pagar. Eu vou selecionar a linha aqui dos fornecedores para facilitar a minha vida, para não ter que ficar levando e voltando aqui a planilha o tempo todo. Eu vou criar uma cor para os fornecedores só para facilitar a nossa vida aqui, para a gente fazer alguns lançamentos futuros. Criar uma cor aqui no tom de azul. Pronto. Então essa faixinha aqui de tom de azul são os nossos fornecedores. Digamos que nós temos alguns boletos para estar pagando aqui nos próximos dias. E aí no dia 7 eu já vou começar lançando aqui os valores de fornecedores. Digamos que nós temos 7 mil para pagar de fornecedores no dia 7. Aqui no dia 8 nós temos 5.500. No dia 9 nós temos, lembrando que os valores que eu estou usando aqui são valores simbólicos, tá? Só para a gente poder fazer essa análise. Nós temos aqui 10 mil de fornecedor para estar pagando. Então esses aqui são lançamentos já do futuro, planejados, lançamentos planejados para vocês entenderem melhor. Aí nós temos aqui no dia 10, 2.000. No dia 11 nós temos, digamos que no dia 11 nós não temos para pagar. Aí no dia 12 nós já temos 5 mil. E no dia 13, nós temos 7.500. No dia 14, 12 mil.
Agora nós já temos um planejamento aqui de contas a pagar dos fornecedores. O restante, né, digamos que nós vamos colocar aqui também o Prolabore. Eu vou selecionar a linha aqui para eu colocar, digamos que nós vamos pagar esse Prolabore aqui nesse dia. Prolabore aqui de R$3.500. Certo, eu já programei o Prolabore. Então nós já fizemos algumas programação aqui de pagamentos. Isso poderia ser em uma outra planilha? Sim, sem problema, para não ficar muita informação no lugar só. Mas vamos fazer aqui, né, para a gente ganhar tempo. Vai ser uma planilha um pouco mais difícil de ser analisada, mas a gente vai conseguir fazer essa análise com tranquilidade. Então nós paramos aqui no dia 7. Agora nós temos que dar, né, continuidade aqui no dia 7 das entradas. Então nós vamos ter aqui venda loja. Nós tivemos aí 10 mil, nós vamos ter aqui 12 mil de venda loja. A gente vai entrar aqui para venda pela internet, R$2.000. Aí nós já tivemos aqui 7 mil de saída no caso dos fornecedores. E no caso de taxas de juros e impostos, sempre a gente vai ter taxa de juros e impostos, vai ser a próxima aqui. Como são as duas despesas que a gente tem praticamente quase diária dentro de uma empresa? São taxas e impostos e os fornecedores. Vou colocar uma faixinha aqui também para taxas e impostos, para facilitar a nossa vida. Vou colocar uma faixinha aqui de verde para taxas e impostos. Bom, digamos que nesse dia aqui a gente pagou R$3.000, vou colocar aqui 3.500. E aí a gente já fecha aqui, né, nosso balanço. Nós tivemos aqui 10 mil de despesas e ainda temos um saldo positivo aqui, né, um saldo positivo de R$31.000 no nosso caixa, certo? Vamos para frente para a gente poder analisar alguns detalhes, que também é muito importante. É sempre interessante todos os dias, né, a gente fazer essa análise do fluxo de caixa. Aqui eu vou fazer alguns lançamentos mais abaixo aqui, para a gente chegar aqui no Prolabore, para a gente poder ver um outro detalhe muito importante também. Digamos que nós vendemos aqui R$13.000, venda loja, e aqui nós vendemos R$1.500. Prestem atenção, como vocês podem observar, as vendas loja aqui, as vendas pela internet caíram muito, né? Nós tivemos ali 10 mil, depois 2 mil, 2 mil e agora 1.500. Isso aqui a gente já tem que estar atento a isso aqui. Por quê? Pode ser que a gente não está fazendo aqui uma boa divulgação do produto. A forma como o produto está sendo divulgada não está sendo muito boa. Porque vendas, você tem que sempre observar um detalhe em vendas. Tem coisas que chamam a nossa atenção. Por exemplo, você vai colocar um anúncio de venda de um determinado produto da sua empresa. Você vai vender o enxoval de cama. Se você tirar uma foto lá do pacote, né, do enxoval lá no pacote guardado, e postar aquela foto, não vai chamar atenção. Mas se você tiver uma imagem da cama ali pronta, um quarto bonito, organizado, aquela cama bonita, toda organizada, e aí você posta aquela foto, já vai chamar a atenção do consumidor. Quando ele vê a foto e fala, nossa, que enxoval bonito, né? Que
quis peças às vezes ali mais bonitas naquela cama, né, o lençol, né, as fronhas do travesseiro, ou seja, vai chamar a atenção. Ah, você quer vender um veículo, só um exemplo. Aí você vai postar, né, uma imagem ruim lá, uma imagem tirada, desfocada daquele veículo, vai postar. Não vai chamar atenção, mas se você fizer uma foto bonita, uma foto pegando ali, né, aquele veículo de forma mais próxima, uma foto nítida, né, alguns detalhes ali, vai chamar a atenção do consumidor. Então, quando a gente vai vender pela internet, né, quem são os amantes aí do Mercado Livre, as pessoas que compram no Mercado Livre, Shopee, já tem experiência com isso. Quando você vai comprar, a imagem ela chama muita atenção. Então, muitas pessoas compram alguns produtos pela imagem do produto, certo? Não aconselho vocês fazer isso. Por quê? Tem muitos produtos que não vêm como ele é passado ali na imagem, às vezes vídeos, às vezes o produto não chega para você como ele está sendo mostrado, principalmente Shopee, né? Muitas vezes você vai comprar produtos importados e aí no momento que você vê o vídeo daquele produto, você vê a imagem, parece algo assim extraordinário, mas quando chega na sua casa que você vai verificar, o produto não é tão bom e nem tem aquela qualidade excepcional que estava sendo mostrado. Mas, né, a empresa te vendeu o produto, você comprou pela imagem, você comprou pelo vídeo. Então, a empresa ela faz isso, né? Se a empresa não está divulgando os seus produtos conforme precisa ser divulgado, o consumidor vai passar batido. Mas se tiver uma boa imagem, a pessoa compra pelo que vê, ele sente paixão, ele olha, ele fala, não, eu quero, porque eu estou vendo e é muito bonito, então vou comprar. E aí compra pela imagem. Quando a gente fala de vendas pela internet, que as vendas começam a cair, alguma coisa está errada. Né? Pode ser que seja a forma que está sendo divulgada. E aí você, como um bom analisador do fluxo de caixa, quando você observar que as vendas começaram a cair, você já vai acender aquela luzinha amarela. Pô, tem alguma coisa acontecendo. Aí você vai para a internet verificar como que os seus produtos estão sendo divulgado na internet e aí você procura uns produtos similares aos seus para verificar como que está sendo divulgado também. Você faz uma comparação e verifica qual é o erro, por que você não está vendendo. Com certeza tem alguma coisa que não está certo. Pode ser na forma, na descrição do produto também. Às vezes a descrição não está uma descrição completa, plausível ou de bom entendimento. E aí você não consegue vender o seu produto. Então a gente tem que estar atento a esses pequenos detalhes. Bom, vamos aqui para frente. Nós tivemos aqui 5.500 de fornecedor, taxas e impostos, R$ 4.000, um pouco R$ 4.000. Ó, como vocês podem ver, o nosso fluxo aqui, ele ainda tá bom, tá? Não tá ruim, mas vamos para frente. Digamos que nós tivemos um dia ruim aqui na loja hoje e nós vendemos apenas R$ 2.000. Um dia muito ruim, choveu muito, foi um dia chuvoso, as pessoas não saíram de casa, então nós não vendemos bem, né? Pela internet vendemos aí R$ 1.800, até mais ou menos. Isso pode acontecer, viu, gente? Aí nós temos aqui R$ 10.000 de fornecedor e R$ 3.000 de impostos aqui. Bom, nós ainda estamos, né, com um saldo positivo aqui de 26.800. Agora nós vamos para o próximo dia. Venda loja, digamos que a chuva persistiu, né, e nós vendemos apenas R$ 2.100. Venda pela internet, vendemos 1.200.
Aí nós pagamos o Prolabore aqui, né? Nós pagamos fornecedores 2.000, taxas e impostos aqui, vamos dizer que foi 3.500. Bom, nós fechamos aqui com 9.000 de despesa e ainda sobramos com 20.000, 21.100. Bom, aqui agora tem um detalhe. Eu vou colocar um valor aqui. Digamos que a gente tem que pagar aqui, deixa eu ver aqui, 22.000 de fornecedor. Digamos que eu fiz uma compra grande e eu tenho que pagar 22.000. Fiz isso aqui propositalmente, já deixei esse campo para a gente fazer isso. 22.000 reais. Então a minha programação aqui é de 22.000 reais. Bom, aqui de taxas e impostos eu tenho que pagar nesse dia aqui 4.250. Se eu começar a analisar o meu fluxo de caixa desse dia aqui, eu já começo sabendo que se eu não vender bem, no final do dia eu vou fechar com saldo negativo. Né? Como vocês podem perceber, vou colocar aqui de laranjado, já está negativo. Porque o dinheiro que eu tenho em caixa, né, os 21.100, não vai dar para cobrir as despesas aqui do dia seguinte, que seria R$ 26.250. Pode observar que ele fecha no vermelho, certo? Digamos que nesse dia aqui a gente vendeu R$ 2.300 e aqui nós vendemos 1.100. Esperneamos nesse dia para vender, para pagar essas contas e não conseguimos. Fechamos no vermelho. R$ 1.750 no vermelho. O que eu poderia ter feito para evitar isso aqui? Digamos que eu não vou conseguir pagar aqui, ó, os meus fornecedores. Todos os meus fornecedores. Digamos que esses 22.000 reais seriam 3 boletos, né, dividido aí em partes para alguns fornecedores de forma diferente. E aí eu não vou conseguir pagar um desses boletos. Com isso eu vou ter que pagar juros e multas, que podem chegar, né, a R$ 1.000. Só um exemplo aqui. Podem chegar a R$ 1.000 se eu não pagar no dia. O que eu poderia ter feito para evitar esse problema? Né? Aí eis a questão da análise de fluxo de caixa. Por isso é tão importante eu fazer essa análise. Eu lancei os dados aqui em cima da hora porque eu não sabia quanto que daria aqui no final, então eu fiz os lançamentos aqui só para a gente entender como que funciona. Mas digamos que esses valores já estavam previstos aqui, certo? Os valores aqui das despesas, né, para o dia seguinte. Já estava tudo programado. E aí você faz a análise e verifica que não vai dar para pagar. E aí o que você pode fazer para evitar isso aqui? Se eu tivesse feito essa análise aqui no dia 10, né, se eu tivesse feito a análise aqui no dia 10, como vocês podem observar, dia 10, nós pagamos o que? Prolabore. O Prolabore é o dinheiro do sócio ou do proprietário da empresa. Eu poderia, né, ter deixado de pagar o Prolabore e poderia deixar esse Prolabore aqui para o dia 14, dia 15, dia 16. Já que eu sou o dono da empresa, eu, para evitar um problema, o meu salário eu posso receber, né, ou posso receber uma parte, né, porque a gente vê que a diferença aqui que ficou faltando foi 1.750. Então eu poderia estar recebendo uma parte do Prolabore aqui no dia 10 e o restante aqui no dia 12 ou dia 13. Eu estaria evitando esse problema aqui. Eu estaria evitando uma multa e juros que eu vou ter que pagar. Entenderam por que é tão importante
a gente fazer essa análise, né, do fluxo de caixa, porque você consegue prever esses problemas e você consegue evitar esses problemas, né? Se, por exemplo, o Prolabore seria uma boa opção, né, para eu poder evitar ter que pagar aqui juros e multas de R$ 1.000 no dia 11. Entenderam, pessoal, quanto é importante a gente fazer a análise do fluxo de caixa para a gente evitar essas questões? Fechou no vermelho, ou seja, não consegui pagar todas as minhas dívidas. E isso aqui vai ser jogado aqui para o mês seguinte, e aí já vai entrar juros e multas, né? R$ 1.000. Então, praticamente é prejuízo para a minha empresa, é prejuízo para mim, é prejuízo para a empresa. Então, não posso, eu tenho que analisar. Eu poderia também estar utilizando aqui aquele, aquele dinheiro que eu até citei para vocês, tá aqui, capital de giro. Falhou o nome na mente, eu tive que voltar aqui para olhar. Eu poderia usar o meu capital de giro para pagar esses boletos, para evitar esse problema, tá? Mas vai que chegou no final do dia e eu não observei que eu tinha esses boletos para pagar, e aí eu verifiquei isso em cima da hora. E aí eu não consegui utilizar o meu capital de giro para pagar esses boletos, porque venceu o expediente e eles não foram pagos. Se isso aqui for feito por um gerente ou por um supervisor, ou se isso aqui for feito pelo auxiliar administrativo, consequentemente ele vai levar uma advertência. E olha lá se a empresa não quiser descontar no salário dele. Mas pelo menos uma advertência ele vai levar por conta disso aqui. Então, se você, né, vai trabalhar com fluxo de caixa, né, análise de fluxo de caixa, pagamentos de contas, recebimentos, você tem que tomar muito cuidado, né, porque se isso acontece, a empresa vai chamar a sua atenção. Outro detalhe assim que acontece muito em empresas desorganizadas é a falta de pagamento, por exemplo, de energia. A pessoa não tem um controle, não tem um fluxo de caixa bem organizado, então ele não tem um controle dos pagamentos, né, do que foi pago, do que não foi pago. E aí de repente fica um talão de energia sem pagar. E aí chega o próximo talão de energia, a empresa paga aquele próximo. Por exemplo, nós estamos no mês de novembro. Aí imaginemos que o mês de outubro chegou o talão de energia, o pessoal não pagou esse talão, deixou ele lá no canto. Chega o mês de novembro, aí paga do mês de novembro, aí paga do mês de dezembro, mas do mês de outubro ficou sem pagar. De repente, a Enel vem e corta a energia. Aí eles falam, não, mas está tudo pago. Aí eles vão verificar, aquele lá do mês de outubro não foi pago. E aí é um problema sério, porque a pessoa vai receber uma advertência da empresa. E olha lá, se não for mandado, tem embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente for fazer, trabalhar nesses departamentos, né, de fechamento e de caixa, pagamentos, recebimentos. Tem que estar muito atento a essas informações. Sempre fazer essas análises com cuidado, com carinho, para poder evitar esses problemas. Eu tive uma aluna, ela trabalhava no cartório, ela falou para mim, Davi, lá no cartório entra muito dinheiro. E aí a gente tem, né, os pagamentos de boletos que a gente faz e tal. Só que o dono do cartório, ele vai lá e pega todo o dinheiro do caixa. A gente fala para ele, nossa, mas tem um boleto para pagar. Se não pagar, vai gerar multa, vai gerar juros. E aí, não, mas eu preciso do dinheiro, vou pegar o dinheiro. E aí ficar o boleto para pagar depois, né? E depois gera multa, gera juros. E assim, ao invés da pessoa estar ganhando dinheiro, ele está jogando o dinheiro dele fora. Porque ele não consegue manter a sua organização ali das suas contas. E isso faz com que qualquer empresa não consiga sobreviver no mercado dessa forma. Alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram compreender essa parte aqui do Prolabore, né? O que a gente poderia ter evitado? Por mim, tudo bem. Ótimo. Então, for aqui pago, né? O que eu posso fazer então? Aí, digamos que eu
né, como gestor dessa empresa, verifiquei esse problema aqui no dia anterior. Digamos que aqui não existia esses lançamentos aqui de venda ainda, né? Digamos que nós estamos aqui no dia 10. Então eu identifiquei que poderia não dar certo para pagar aqui. Então eu vou pagar para o sócio aqui R$ 1.000 só, né? Vou pagar o dinheiro do proprietário da empresa aqui R$ 1.000 e o restante eu vou lançar ele aqui para frente, 2.500. Já vou fazer uma programação para pagar o restante aqui no dia 13. Então nós vamos pagar R$ 1.000 aqui no dia 10 e o restante no dia 13. Bom, como vocês podem observar, como eu diminui o valor do Prolabore aqui, né, passei para R$ 1.000, agora nós já fechamos aqui as contas no azul. Eu evitei o problema. Vou colocar uma taginha aqui. Como vocês podem ver, não faltou dinheiro no caixa, nós conseguimos fechar no azul por conta dessa manobra que nós fizemos. Pagamos aqui uma parte para o sócio e o restante ficou para pagar no dia 13. Com isso eu evitei pagar juros e multas aqui de boletos. Lógico que isso deve ser feito em comum acordo com o proprietário da empresa. E aí no dia seguinte nós voltamos a bombar aqui nas vendas, vendemos R$ 12.000. Digamos que passou a chuva, vendemos 1.200 aqui pela internet. E aí o nosso caixa, né, tá fechando aqui agora, belezinha. Conseguimos fechar. Digamos que nós vamos pagar aqui 2.000 de taxas e impostos. Mesmo assim a gente consegue fechar o nosso caixa aqui no azul. Aí no dia 13 nós vendemos 10.000. Na internet nós vendemos 2.500. E aí o nosso caixa vai ficando lindo, né, de novo. Pagamos 3.000 de taxas e impostos. E nós ainda temos aqui um caixa muito bom. Bom, agora nós vamos aqui para o dia 14. Vendemos aqui 15.000. Vendemos 2.550. Pagamos aqui 3.000. Podem observar que vai ficando bonito o nosso fluxo de caixa. Agora nós estamos fechando aqui, né, o nosso fluxo com R$ 9.000. Ou seja, se eu quisesse fazer um investimento aqui, né, eu já teria aqui R$ 9.000 para fazer o investimento. Só lembrando que nós pagamos aqui o restante do Prolabore e mesmo assim a gente ainda está com caixa de R$ 9.000 aqui embaixo. Então isso é muito bom. E aí digamos que o caixa ele vai seguir aqui até o dia 30 ou 31. Então ele vai fechar lá no final do mês. Eu não vou dar continuidade aqui agora, né, porque senão vai ficando muito grande a planilha e vai ficando ruim aqui para a gente estar movimentando com ela. Mas basicamente essas são as análises mais importantes, né, que a gente vai fazendo aqui inicialmente. São as bases, né, que vocês vão precisar para analisar um fluxo de caixa. São essas que eu passei para vocês no dia de ontem, no dia de hoje. Essas são as bases fundamentais para análise de fluxo de caixa. Alguma dúvida até aqui? Não, tudo tranquilo, professor. Bom, aqui nós fizemos análise do fluxo de caixa diário, tá?
Então esse aqui é o fluxo de caixa diário, onde a gente faz todos os orçamentos diariamente. Existe também a análise de fluxo de caixa mensal, aonde a gente pode comparar as vendas, né, do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, todas as vezes que chegar no dia 30 e a gente fechar o caixa lá no dia 30, a gente vai vir aqui e vai colocar os valores de fechamento de todo o mês, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui vendas loja. Se fosse, digamos que aqui nós chegamos no dia 30, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. No final dessa planilha eu podia estar colocando aqui um auto soma para todos esses itens, né? Eu vou selecionar até embaixo. Opa! Não é isso que eu quero. Bom, aqui ele fez um autossoma de todos os valores para mim. Então, todos os valores aqui de vendas loja, todos os valores de venda pela internet, valor aqui, né, de financiamento, os valores aqui, deixa eu voltar aqui no início, agora eu já não lembro mais, do dia anterior, né, que esses valores aqui. Então eu já tenho aqui todos os valores, né, calculado. Então a planilha ela faz, o Excel ele faz isso. Eu poderia estar colocando uma fórmula para lançar direto lá, né, no final do mês. Eu não vou fazer isso aqui para não complicar muito, mas eu poderia estar colocando uma fórmula já para ir lançando. Então todo final de mês, quando eu terminasse de fazer os lançamentos aqui, do final do mês, ele já aparece aqui no mês de janeiro automaticamente. Quando eu terminar o mês de fevereiro, já vai aparecer os valores aqui automaticamente. Então o sistema ele faz isso, tá, pessoal? Mas como eu não estou com um sistema aqui, eu vou fazer aqui uma forma imaginária, né, só para vocês entenderem como que funciona. Então, digamos que as vendas lojas aqui eu vendi 240 mil reais no mês aqui de janeiro. Na venda a prazo, não vou colocar aqui não, empréstimos também não vou colocar, vou só colocar as vendas mesmo. Os valores totais de vendas, compras, aí vou colocar aqui tipo 120 mil. Fretes, vou colocar aqui 5 mil. Comissões de vendas, impostos e taxas, 75 mil. Vendas e comissões, 20 mil. Isso aqui são despesas mensais variadas, né, despesas diversas, digamos assim. Eu vou pôr aqui 2 mil reais. Retirada dos sócios, 12 mil. Vou aqui 3.500. Bom, ele já me deu o valor aqui total, né? Então o saldo aqui foi de 14.500. Então nós fechamos com saldo positivo, né, de
14.500. E aí eu vou fazer isso para todos os meses, né? No mês de fevereiro, digamos que nós vendemos 230 mil. Vou repetir esses valores aqui. Digamos que eu gastei a mesma coisa aqui. Fechamos o saldo positivo aqui no azul, né? 4.500. No mês de março, digamos que nós vendemos 205. mil. Vou puxar as mesmas despesas aqui. E já vai fechar no vermelho. Tá? Não é isso que eu queria. Como vocês podem observar, nós já vamos fechar aqui no vermelho. R$ 20.500 no mês de março. Minha planilha deu uma travada aqui. Vamos aguardar aqui só um minutinho para ela voltar ao normal. A gente já vai dando continuidade. Eu vou explicar aqui para vocês. Só um minutinho. Já vai dar certo, pessoal. O que acontece? Eu tenho que analisar, no caso, quando eu vou fazer essa análise, né, de meses, dos meses, aqui nós tivemos um problema, né? Digamos que houve uma queda muito grande aí nas vendas, como vocês podem ver, e nós não conseguimos, né, fechar aqui. Eu vou colocar normal de preto, vou colocar uma faixinha vermelha para vocês entenderem. Ó, fechamos então 20.500. Ah, Davi, a empresa quebrou? Não, mas ela está com sérios problemas. Nós precisamos entender quais são esses problemas e solucioná-los. Não adianta desespero. Nós temos que verificar onde aconteceu os erros. E aí a gente vai eliminar esses erros para que no próximo mês a gente possa retornar com força para poder sobressair. Bom, nós temos aqui de que tem várias formas de resolver esse problema. E eu vou citar duas delas. Primeiro, as vendas caíram. Temos que fazer alguma coisa para aumentar as nossas vendas. Criar um estímulo, quem sabe, para os nossos vendedores, oferecer para eles ali um prêmio para quem vender mais e estabelecer um limite. Digamos que eu tenho 2 vendedores e eu falo, eu vou dar aqui um prêmio para o que vender mais. E o que vender mais tem que vender acima de R$120 mil. Então você só ganha o prêmio se você vender acima de R$120 mil. Então é um estímulo. Ou seja, se cada um deles vender R$120 mil, eu já vou ter 240 mil em caixa. Então vai ser um valor melhor do que eu tenho aqui hoje, né? Que foi um valor aqui, né? Como vocês podem ver, esse valor foi declinando. Se a gente jogar isso aqui num gráfico, vocês vão ver que os valores declinaram aqui, ó, né? Olha, podem observar, 240 mil. Nós tivemos aqui primeiro 240 mil, depois nós temos 230 mil e depois 205 mil. Então os valores eles foram caindo todos os meses, mês de janeiro, fevereiro, mês de março. E o mês de março nós vendemos 205 mil. Ou seja, nós tivemos as mesmas despesas, então não fechou. O que eu posso fazer? Além de aumentar as minhas vendas, eu vou investir nos meus colaboradores para que eles vendam mais. É um estímulo, como eu disse a vocês. Eu posso dar aos meus colaboradores um estímulo para que eles possam vender mais.
Outro detalhe muito importante é eu pegar... Vou pausar aqui um minuto. Me desculpe, pessoal, eu tive que parar o áudio aqui um minuto, porque na nossa cidade aqui tem um abençoado. Ele apareceu aqui há alguns dias. Ele tem um trenzinho da alegria, né? É o trenzinho da alegria que faz a alegria das crianças, mas que tira um pouquinho da paz dos adultos, né? Mas a gente tem que suportar, né? Então, como ele passa assim bem rápido, a gente acaba suportando. Mas vamos lá. Desculpa aí ter pausado aqui um minuto, é exatamente por conta do barulho, que é muito alto. Ele faz um barulho de som. Também tem uma buzina que fica chamando a atenção da criançada. Bom, vamos voltar aqui para a nossa análise. 2 pontos importantes, como eu disse a vocês. O primeiro, fazer investimentos nos meus vendedores para que eu possa vender mais. Segundo, eu posso reduzir as minhas despesas para o próximo mês. Então, se eu estava fazendo compras aqui de 120 mil reais nos primeiros meses, agora esse mês eu vou fazer só de 100 mil. Não vou fazer aqui compras de 120 mil, vou eliminar 20 mil das minhas compras. Eu vou dar uma verificada no meu estoque para saber o que eu posso eliminar esse mês e eu vou ter que tirar para eliminar esse problema. Então, eu posso também reduzir na questão das despesas, né, algumas despesas. Mas como as minhas despesas aqui estão bem limitadas, vai ser muito difícil eu conseguir esse valor só reduzindo nas despesas. Então, eu vou ter que reduzir na questão das compras. Então, eu vou criar 2 estímulos. O primeiro, eu vou investir nos meus vendedores, né, dando a eles aqui um desafio de venda de 120 mil. Caso eles cumpram essa meta, eles vão ganhar uma bonificação extra. Posso jogar aqui uma bonificação de 500 reais, né, para quem vencer esse desafio. E aí quem vencer vai ganhar 500 reais a mais no final do mês. Então, além das comissões de venda, além do salário, ele vai ganhar 500 reais aquele que vencer. Ou seja, o vencedor tem que vender acima de 120 mil. Lançada aí a campanha, né, a gente espera que no próximo mês a gente consiga vender mais, gastar menos e fechar no azul. Bom, então nós vamos para o mês de abril. Digamos que os vendedores trabalharam um absurdo e nós vendemos 250 mil reais. Vendemos 250 mil reais. E as minhas despesas aqui, eu vou jogar a mesma quantidade aqui para frente, porém, como eu disse a vocês, eu iria reduzir aqui para 100 mil, né, de despesas. E aí, reduzindo aqui, né, eu vou aumentar algumas despesas básicas aqui, mas no final a gente consegue, né, fechar novamente no azul. Ou seja, a empresa ela trabalha em cima de sacrifícios, em cima de esforços. Às vezes a gente vê o empresário, né, e a gente fala, nossa, esse cara tá rico, esse cara tá crescendo, esse cara tá de vento em popa. Bom, se a gente conhecesse a vida do empresário de perto, né, a gente talvez se sensibilizaria com ele, pelo tanto que ele trabalha. Né? O empresário ele precisa trabalhar, muitas vezes ele trabalha dia e noite. Quanto mais riqueza a pessoa possui, mais ele trabalha, para que a sua riqueza continue, é lógico, né? Porque se ele não trabalhar, isso acaba muito rápido. Conheci um fazendeiro na região onde eu morava. O pai dele, o homem era muito rico, ele conseguiu comprar muita terra, fez uma fortuna. E quando ele faleceu, ele trabalhava muito. Todos os dias a gente observava que ele estava no campo, trabalhando junto com os funcionários e tal, e aquela loucura para poder manter ali o seu patrimônio. E ele faleceu. Né? Aí ele deu as terras, ficou para um filho dele. E esse filho dele
Ele não gostava de trabalhar não, tá? Não gostava de trabalhar, mas gostava de gastar. Começou a gastar ali o dinheiro do pai. Quando o pai faleceu, o dinheiro desse pessoal dava uns 10 milhões de reais, mais ou menos, que eles tinham fazenda, boi, em torno de 10 milhões. E o filho dele começou a gastar, 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 e deixava as coisas assim abandonadas e tal. Enfim, no final de 4 anos, o filho dele já não tinha mais nada. No final de 4 anos, ele acabou com os 10 milhões que o pai dele deixou para ele. Fazendas, gado, casas, carros, acabou tudo. Não sobrou nada. Hoje o cara, para sobreviver, trabalha de cozinheiro de restaurante. Então assim, o cara que era milionário, hoje trabalha de cozinheiro. Porque não deu continuidade naquilo que o pai deixou para ele. Então, gente, não é fácil produzir riqueza. Não é fácil administrar empresa. Os empresários sabem muito bem disso. Tem pessoas, talvez amigos de vocês, que têm empresa. Eu tenho muitos amigos empresários. E de vez em quando a gente senta para conversar e ele fala: cara, esse mês eu estou apertado. Eu tenho algumas contas para pagar e eu não tenho dinheiro. Eu estou na esperança de vender o meu produto para que eu possa conseguir pagar essas contas. E muitos não conseguem, tá? Muitos param no meio do caminho, porque não conseguem, eles não conseguem. Às vezes eles têm boas ideias, têm boas criatividades, mas não são bons administradores. E aí eles não conseguem conduzir o seu negócio. E tem uns, né, que têm boas ideias, são bons administradores, procura informações, procura auxílio e procura ajuda com bons administradores. Esses conseguem se manter no mercado ainda com dificuldade e conseguem deslanchar. E tem empresas, é exatamente isso, Joana. O dinheiro não aguenta desafio. Falou tudo. A falta de equilíbrio emocional faz com que a pessoa desfaça de tudo que ele tem, acabe com tudo. Eu já comecei a contar história, eu vou contar outra história. Eu conheci um outro cara e ele e a esposa dele montaram um pequeno supermercado. E esse supermercado ali foi crescendo, 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 crescendo. E ele e a esposa trabalhavam no supermercado e aquele negócio foi crescendo de uma forma estrondosa. De repente o cara montou um matador de gado e ele matava ali o gado, ele vendia no supermercado e vendia para a cidade, comprou fazenda e o cara tava de vento em popa. E de repente a esposa dele faleceu. E quando a esposa dele faleceu, ele perdeu o equilíbrio emocional. E aí ele começou a não valorizar mais aquilo que ele valorizava e tinha como estima. E ele começou a desfazer, né? A gastar, a não preocupar, a deixar para lá, e foi acabando, e foi acabando. Hoje o cara tá pobre, né? Então, assim, dinheiro não aguenta desafio. Para poder conquistar alguns bens, você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que fazer sacrifício, você vai ter que trabalhar dia e noite. Não adianta a pessoa pensar assim: ah, eu vou ganhar um negócio aqui na mamata, na maré mansa, sem trabalhar, vai dar certo, vai jorrar dinheiro aqui, eu vou abrir uma empresa e vai jorrar dinheiro. Não, não é assim que funciona. Você vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que trabalhar com a mente, vai ter que administrar, né? Já teve dia de chegar assim, no comércio de um amigo meu e ele tá lá com um pacote de dinheiro assim, cara, que tem 80 mil reais em espécie. Falei, nossa, então você enricou? Ele falou assim: não, amanhã eu tenho que pagar fornecedor, impostos, taxas, isso, aquilo. Ah, vai sobrar aqui uns 2 mil reais. Né? Tem um amigo meu ali que é produtor rural, e aí quando ele chega no final do mês, ele vai lá na conta dele, o pessoal paga ali o leite que ele vende, 90 mil reais na conta. Aí ele começa a pagar, né, as dívidas, rações, milho, começa a pagar os produtos que ele usa para poder ali conduzir o gado dele, produtos agropecuários, remédios, vacinas,
Enfim, chega no final, sobra ali 2.500, 3.000 reais. Ele fala, cara, eu não dou conta. É muito difícil. A vida para quem é empresário, produtor rural, não é fácil. E nós temos alguns produtores maiores que têm mais tecnologia, e quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente consegue, no final do mês, né, consegue ali tirar um valor melhor. Então, quanto maior é a empresa, quanto mais tecnologia se usa, mais rentabilidade a gente vai ter no final do exercício. Mas para aquelas pessoas que estão ali arrastando ali no começo, é muito difícil, tá? Não é fácil. Então, para você conseguir conquistar alguma, alguns objetivos na sua vida, você vai ter que trabalhar bastante, administrar o seu dinheiro, organizar a sua vida financeira e observar o seu fluxo de caixa. E se vocês fazem parte de uma empresa, também trabalhe com essa visão, né? Se aquela empresa é que tem mantido o seu salário, trabalhe com responsabilidade, doe-se, faça o melhor para essa empresa, né? Faça o melhor, porque fazendo assim, essa empresa vai reconhecer o seu trabalho e você pode crescer dentro dessa empresa. Você pode ser talvez um gerente, você pode ser um supervisor, você pode ser um diretor, mas para isso você precisa fazer parte dessa empresa como se fosse o dono dela. Senão você não vai conseguir. Você vai ser só mais um colaborador dentro da empresa. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. E aí a gente faz essa comparação, né, dos meses também. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril, digamos que isso vai até dezembro. Quando a gente vai fechar o mês de dezembro, aí a gente vai fazer o orçamento para o ano seguinte. E aí esse orçamento será feito com base nos meses, né, com base nesses dados aqui adquiridos durante esse ano. Por exemplo, nós estamos no ano de 2022, então os dados do ano de 2022 vão servir como base para nós fazermos uma projeção para o ano de 2023, que é a parte orçamentária, o que eu pretendo gastar, onde eu pretendo gastar, quanto eu espero ganhar para o ano de 2023. Então a gente vai usar, né, esse fluxo de caixa mensal para a gente poder fazer uma projeção futura do que nós queremos aí para o próximo ano. Vai ser investimentos na empresa, vamos crescer a empresa, vamos investir em máquinas, vamos investir em prédio, vamos aumentar o tamanho da empresa, ou seja, nós vamos fazer todo o nosso planejamento para o próximo ano. E esse planejamento é feito em cima desse fluxo de caixa, né, que vai fechar aqui no final do ano. Bom, aqui nós temos um outro modelo de fluxo de caixa. Esse modelinho aqui de fluxo de caixa, ele é para nós, né, pessoas físicas. No caso aqui agora, eu fiz isso aqui para ajudar vocês a terem controle aí das suas despesas mensais. E aqui a gente tem, né, uma planilha, depois eu vou fazer uma separada para enviar para vocês, onde vocês podem fazer os lançamentos de vocês, os lançamentos do mês. Então você vai, aqui nós temos aluguel, energia, telefone, contador, alimentação, água, despesas avulsas, cartão de crédito, carro, moto, casa, combustível, gás, enfim, as despesas que basicamente nós temos aí no nosso dia a dia. Então eu vou estar passando essa planilha para vocês, já pré-formatada, para vocês fazerem os lançamentos. Aqui nós temos a entrada, né, que é o salário de vocês, é onde vocês lançam o seu salário, e aqui é onde vocês lançam suas despesas. E aí no final do mês você vai saber se você está tendo lucro ou prejuízo, aonde está indo o seu dinheiro, se vai sobrar dinheiro, se vai faltar dinheiro. Vocês podem fazer o controle daquilo que vocês ganham para aquilo que vocês gastam, para vocês poderem aí traçar algumas metas, né, ou redução de despesas, ou traçar algumas metas de investimentos para vocês sobressaírem aí, fazerem algum investimento novo, casa própria, um novo carro, enfim, aquilo que vocês desejam fazer para os próximos meses.
Nós vamos deixar isso aqui para amanhã, né? Esse fluxo de caixa aqui é pessoal, ou seja, é o fluxo de caixa para pessoas físicas. Eu vou deixar para amanhã. Amanhã a gente vai explicar esse fluxo de caixa para vocês, como que funciona, para vocês alimentarem ele aí, para vocês saberem com o que vocês estão gastando o seu dinheiro. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, tudo certo. Certo. Nós vamos então concluir mais essa aula. Quero antemão agradecer a presença de todos vocês, agradecer pela participação de todos vocês. Desejo a vocês aí que tenham uma excelente noite. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite.